Olá, pessoal. Eu sou Isabela Bola e hoje eu estou aqui para continuar o nosso bate-papo com a Bia sobre Classroom Management. No primeiro episódio, nós falamos um pouco sobre a importância do professor se planejar e ter as suas expectativas com os alunos muito claras, né? E então, neste episódio, nós vamos discutir um pouco mais sobre quais estratégias os professores podem adotar para ter um bom Classroom Management. Bia, seja muito bem-vinda novamente. Vamos lá? Oi, Isa. Vamos lá, bora continuar esse papo, então. Bora lá, Bia. Bom, no episódio anterior a gente falou um pouco do pré-aula, né? E agora, durante a aula, o que é possível fazer? No que o professor ele precisa prestar mais atenção e de que maneira que ele pode se preparar? Então, Isa, como eu falei no episódio anterior, primeiro de tudo, o professor precisa saber qual o objetivo da aula. Isso já é meio caminho andado. O objetivo acertado, né? Aula planejadinha, materiais prontos. Chega um momento difícil aí, que é entender que o plano de aula não é um roteiro. Sabe quando você imagina uma conversa na sua cabeça? Sim, que tem, né, tem até muita piada disso na internet, que aí chega na hora e outra pessoa não fala exatamente o que você imaginou e aí você se perde todo. Então, Sim, eu sei. E acontece mesmo. é muito comum. A gente faz um roteirinho e a pessoa não seguiu. Então, é muito comum, e eu digo isso porque já pensei muito assim também, e ainda preciso ficar atenta, né, a isso, preciso me policiar. Então, é muito comum que a gente espere um comportamento específico dos alunos, ou que eles alcancem o objetivo seguindo determinado caminho. Aí, quando eles fogem desse roteiro, né, a gente tenta de todas as formas fazer com que eles voltem para o caminho que a gente planejou. Então, é importante entender que o objetivo não pode ser a proposta em si, mas o que você espera que eles desenvolvam. Uma vez eu participei de um curso sobre avaliação em que a palestrante disse que a gente deveria sempre pensar: ao final dessa aula ou ao final dessa proposta, os alunos serão capazes de. E aí a gente completa a frase, né? Que assim a gente saberia dizer qual é o objetivo. E eu acho que a estratégia facilita bastante. Vamos de exemplo, mais uma vez, para ilustrar. Se eu acho que o meu objetivo é brincar de estátua, ou brincar com blocos, ou fazer um desenho, ou qualquer coisa, né, nessa linha, nesse tipo de objetivo, eu posso cair em duas armadilhas. A primeira é achar que se a tarefa foi concluída, eu atingi meu objetivo. Ah, todo mundo brincou, atingi, então. Todo mundo fez o desenho, tá, objetivo atingido. Ou a outra armadilha é achar que se eles não completaram a proposta como eu imaginei, a aula foi um fracasso. Isso aqui é o que eu falei sobre achar que é um roteiro, né? Aí as crianças fogem um pouco do que você esperava e você fica batendo na mesma tecla 1000 vezes, esperando que eles façam o que você acha que deveriam. Agora, se eu penso em objetivos como seguir comandos, explorar materiais diversos e como eles interagem entre si, como eles se equilibram, né? Fazendo um paralelo aí com a proposta de brincar de estátua, brincar com blocos. Traçar formas com diferentes marcadores, ao invés de fazer um desenho. Eu vou conseguir perceber e aceitar, né, no sentido de acolher mesmo, diversas formas de atingir um mesmo objetivo. Eu não vou aceitar só estátuas completamente imóveis, né? Ou construções perfeitas com blocos, ou desenhos de um jeito específico. E por que eu estou falando isso? Porque essa virada de chave muda o conceito de inadequado, entende? Sim, Bia. E a gente tem que ter isso em mente mesmo, porque os saberes, eles são diferentes e são individuais, né? Então, cada um tem o seu ritmo, a sua maneira de aprender e a sua maneira também de lidar, né, com as situações. Então, se o professor tentar colocar tudo isso dentro de uma caixinha e seguir aquela regra sempre, ele vai ficar maluco, né? Não vai funcionar mesmo. Então, Exatamente. E a chance de ter muitos alunos, né, seguindo outros caminhos, se você tá com essa caixinha assim, né, muito fechada, querendo colocar todo mundo dentro dessa caixinha, você vai se desesperar também, né, achando que, poxa, não tá dando certo. O olhar muda muito. exato, e aí cai muito no que você falou, né? Tendo essa outra visão, o conceito do que é, entre aspas, inadequado muda completamente, né?
Exatamente. Então, alinhar essas expectativas é, assim, primordial. Além disso, outras ações que também costumam diminuir a incidência, né, desses comportamentos desafiadores são anunciar o que será feito. Então, com cartões de rotina, ou os objetivos escritos na lousa mesmo, né, no caso dos mais velhos, principalmente. E também ritualizar a aula, ter começo, meio e fim. Começar sempre com uma música, ou começar sempre com o mesmo jogo. E também ter algumas ações que anunciem o final, sabe? Em educação infantil costuma ser mais comum, mas dá para adaptar para os mais velhos também, dá para pensar em propostas que caibam para os mais velhos para ritualizar a aula. Essas duas ações, elas tendem a diminuir a ansiedade da turma porque descentraliza da gente, sabe? O aluno não se sente perdido, sem saber para onde a gente está indo. Ele se apropria daquilo, ele se sente parte da aula. Ah, já está na hora desse jogo, então daqui a pouco a aula termina. Achei muito interessante essa questão de ritualizar a aula, né? Muito importante mesmo. E a gente conversou bastante, né, sobre de que maneira, né, esses comportamentos inesperados eles podem ser minimizados. Mas como que o professor pode lidar quando eles aparecem? Olha, primeiro a gente tem que aceitar que eles vão acontecer, né? Volta aí na tecla. E vão acontecer sempre, né? Sim, que o plano de aula não é roteiro. Então vamos voltar nessa tecla. Tem que entender isso aí primeiro de tudo. A gente não tem controle de tudo, né? E a gente tem que lembrar que a gente está lidando com pessoas. Isso é desafiador. Então, primeiro a gente aceita que vai ser um desafio. São muitos fatores que influenciam nessas relações, né? Pode parecer meio óbvio, mas às vezes a gente se esquece disso, que são relações com pessoas. Nós somos humanos, os alunos são humanos e conflitos, desentendimentos, situações inesperadas vão acontecer. Então, vamos lembrar de desapegar dessa falsa ideia de controle que a gente tem, porque a verdade é essa, né? Que é uma falsa sensação de controle. Aí eu vou dizer mais uma coisa que parece óbvia, mas não é, que é o respeito. Quando a gente tem uma relação de respeito com os alunos, quando a gente entende que eles são sujeitos de direito, né, de direitos que têm opinião própria, vontades e que têm plena capacidade de interagir, de se expressar, a gente acolhe esses alunos e entende que os comportamentos deles não são um ataque pessoal, né? Além disso, um relacionamento pautado em respeito tem muito mais espaço para escuta. As suas intervenções vão ser mais bem aceitas se você demonstra respeitar os alunos. Mas falando de estratégia mesmo, assim, estratégias mais práticas, usar gestos ao invés de palavras para relembrar combinados que já foram feitos anteriormente, isso costuma funcionar bem porque tira aquele peso de bronca, sabe? Vira só um lembrete, assim, você levanta a mão, aponta ali para um combinado que está escrito, ou faz um tipo de sinal que relembre um combinado que já foi feito. Então, vira um lembrete e é bem direto. Digamos que o aluno se distraiu durante uma proposta de escrita conversando com um colega do lado. Ao invés de fazer todo um discurso sobre como isso atrapalha, como atrapalha ele, atrapalha a turma também, né, e tudo isso, você pode fazer um contato visual, apontar para a atividade, sabe? Você dá aquela olhadinha, aponta com um sorriso, fica mais sutil, fica mais gentil e evita um desgaste de energia para todo mundo. Outra estratégia que funciona muito com crianças, principalmente, é fazer perguntas ao invés de comandos. Então, assim, ela consegue lembrar sozinha o que tinha sido combinado. Vamos pensar assim, ao invés de pedir que a criança guarde os brinquedos na mochila, por exemplo, né, dar um comando, guarde os brinquedos na mochila, você pode perguntar, onde que os brinquedos ficam até a hora do parque? Assim, ela também vai se apropriando desses combinados, sabe? Faz sentido? Faz total sentido. E eu já vi muito educador atuando dessa forma, né? Muito legal. Tira um pouco do peso, né, dos discursos que a gente já tem pronto ali na ponta da língua. Então, às vezes, Demais. E demonstra mais empatia também, né, por parte do educador. sim, com certeza. Agora, tem alguns conflitos e algumas situações que vão exigir intervenções maiores mesmo, né? Infelizmente, não é com toda a situação que a gente consegue lidar assim dessa forma. Claro, sempre com respeito, mas às vezes a intervenção tem que ser maior.
E a gente também não precisa se sentir mal com isso, sabe? Trabalhar comportamentos também é papel da escola. Então, nunca é perda de tempo. Mesmo que a gente tenha que parar e olhar para aquilo com a turma toda ou pedir ajuda, isso é ganho de troca, não é perda, né? É ganho. E eu sei que a gente tem muitas demandas, né? Tem cobranças, tem prazos e etc. E situações que estejam interferindo demais no andamento das aulas podem precisar de intervenções da coordenação, direção mesmo, né? Mas dá para aproveitar muitos desses momentos mais conflituosos para criar vínculo, para alinhar os ponteiros, né? E para ensinar e aprender sobre resolução de conflitos. Então é uma oportunidade aí também, né? Com certeza, Bia, e sempre serão, né? E bom, estamos fechando o assunto do dia hoje, e agora no terceiro e último episódio sobre esse tema, nós vamos falar um pouquinho mais sobre o processo pós-aula, né? O que os professores podem fazer para aumentar a sua performance dentro da sala de aula? Bom, então te vejo no próximo episódio, Bia, e até mais. Sim, Isa, tem bastante reflexão ainda para a gente fazer. Até a próxima.